neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, meus irmãos. Muita paz e muita luz para todos nós. Os convidamos a todos para que nós possamos cerrar os nossos olhos físicos e, com a mente asserenada, coração cheio de amor, nós levamos os nossos pensamentos a nosso Mestre Jesus, rogando a Ele a Tua presença, solicitando a presença da espiritualidade amiga e coordenadora dos trabalhos da nossa Casa Espírita Caminho da Luz, para que esteja conosco, nos intuindo, nos iluminando. Que nossa Mãe Maria Santíssima possa estar conosco também neste momento, nos envolvendo em seu manto amoroso de proteção. Que assim seja. Muita paz e muita luz. Nosso tema de hoje é a parábola do rico insensato, que está lá em Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 3. Resumidamente, nós vamos relembrar essa passagem. Havia um homem, no meio da multidão, que solicitou ao mestre para que dissesse ao seu irmão para que este lhe desse sua parte na herança. Jesus, então, se volta para esse homem e diz a ele para que ele tomasse cuidado em se guardar da avareza. E aí Jesus diz: porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo Avareza, tratando exatamente dessa passagem, nos diz que a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas sim na abundância dos benefícios que esparge e que semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Ou seja, trabalhar e servir, essa é a missão. E aí Jesus conta a parábola. Um homem rico tinha terras que haviam produzido extraordinariamente. E aí ele pensava o que faria com tamanha produção. Ele chega à conclusão que ele vai derrubar os celeiros que ele já possuía, que estavam abarrotados, e construiria outros celeiros muito maiores, onde coubesse toda a colheita. E assim, a sua alma poderia repousar e ostentar. Entretanto, Deus ao mesmo tempo disse: insensato que és, vai ser retomada a sua alma esta noite mesmo, e para quem será o que amontoaste? Então vamos pontuar aqui algumas questões dessa parábola. A gente vê que se trata de alguém que já tinha os celeiros abarrotados. Os celeiros estavam cheios, a colheita foi extraordinária e não tinha lugar para colocar o que ele tinha colhido. Então a gente verifica que as necessidades básicas já tinham sido atendidas, já havia um excesso. Derrubar os celeiros naquela época, e naquela época nós tínhamos o quê? Uma sociedade rural,
há mais de 2.000 anos na Palestina. Então, derrubar celeiros para armazenar grãos ao invés de comercializá-los, sendo que os grãos naquela época não poderiam ser guardados por muito tempo, porque eles se perderiam, não havia conservantes, não tinha todo um lugar preparado, né, para aquilo, era uma decisão realmente muito arriscada. Então, essa atitude do homem da parábola certamente assustou a todos os que ouviam Jesus naquela época. Outro ponto da parábola que a gente precisa prestar atenção é que parece tratar-se de um homem solitário na história, né? Não há menção de outras pessoas, irmão, esposa, filho, colaborador no trabalho com a terra. E aí a gente fica, né? Será que ele não tinha ninguém? Ou será que ele não se preocupava ou não percebia ninguém além de si? Que é o que parece que acontecia, né? Uma outra questão da parábola, o homem, ele fala com a sua alma, ele diz assim: e direi à minha alma, tu tens muitos bens reservados. E aí ele vai e fala para a alma que aí ela poderia comer, beber e ostentar. E aí será que não seria uma contradição? Porque ele se preocupa com a alma, que é um conceito de vida espiritual, né? Mas ao mesmo tempo, ele se preocupa em guardar bens materiais para que a sua alma repousasse, para que a sua alma bebesse, comesse e ostentasse. E é interessante, né? Porque ele quer destinar bens materiais para a alma, que de modo algum servem à alma, alimentam a alma. E aí esse acúmulo é o que? Inútil, porque ele vai morrer naquele dia mesmo. Talvez por isso essa parábola esteja no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Exatamente a contradição desse homem que queria alimentar a sua alma com bens materiais. E aí o convite de Jesus é qual? O convite de Jesus é para que nós saiamos do nosso mundo materialista tão pequeno e nos abramos, né, para o fraterno. Porque se tratamos de uma grande colheita, além do trabalho daquele homem ali, foi necessário o concurso da natureza, do sol, da chuva, da terra, dos micro-organismos que existem na terra e, muito provavelmente, de colaboradores. E assim como nós, esse homem esquece que toda a obra, ela não vem apenas do esforço nosso, né? Mas de uma série de fatores, inclusive e essencialmente da vontade e permissão de Deus. Mas ele prefere reter ao invés de partilhar. E aí vem a pergunta de que adiantou tudo isso? E é interessante a gente observar que em outras parábolas e passagens, Jesus nos mostra que os bens materiais, assim como os dons que nós recebemos, não devem ser retidos, mas sim trabalhados e utilizados para o progresso. A riqueza, assim como todos os bens materiais, é um dos meios que nós temos à nossa disposição para alcançar o fim, que é a evolução pessoal de cada um. Então, a riqueza não é algo ruim ou pecaminoso. Haverá problemas se a forma com a qual nós lidamos com ela é ruim. E é sabido, como Kardec nos alerta no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a riqueza é uma prova mais difícil porque, bem utilizada, ela estimula o progresso pessoal, o progresso social, ela diminui o sofrimento, mas ela estimula também, ela pode estimular também, se nós permitirmos, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, os desmandos, defeitos que nós já possuímos, mas que se nós permitirmos, a riqueza vai impulsionar. Nós sabemos que a avareza, ela é fruto direto do egoísmo. É reter tudo que se tem. E tudo é literalmente tudo. Não interessa se é material ou não. O avarento, ele possui em si, além do egoísmo, um grande medo de ficar sem alguma coisa. Então ele retém, ele não faz uso e não compartilha.
ele vive egoísta e com medo. E é interessante a gente observar a ilusão que nós temos ao encarnarmos de acreditar que aquilo que a gente usufrui nessa existência nos pertence. E aí nós falamos minha família, meu filho, meu corpo, minha empresa, meu trabalho. Mas de tudo isso que eu possuo nessa vida, o que eu realmente levo quando eu partir para a erraticidade? Existem basicamente 3 conquistas que seguem conosco após o desenlace, após o desencarne. As conquistas intelectuais, que é aquilo que nós estudamos, os nossos conhecimentos que nós aprimoramos. As conquistas morais, o nosso burilamento, a nossa melhoria, né? Diminuição dos nossos defeitos, e conquistas afetivas, relações desenvolvidas com os irmãos da caminhada. Apesar de a gente ter mencionado apenas a parte positiva dessas conquistas afetivas, em verdade nós podemos adquirir aí conquistas negativas, né? E elas também seguirão conosco, até que a questão seja solucionada. Então, enquanto a gente age iludido, acreditando que os bens terrenos cujo usufruto nos foi cedido nos pertence, a gente fica aí perambulando. Mas quando a gente abre um pouquinho os olhos para se atentar ao que acontece à nossa volta, o que a gente observa? A gente observa na natureza a abundância. Deus, nosso divino Criador, Senhor de tudo que há, Ele compartilha o tempo todo. E aí nós nos lembramos aqui de uma das falas de Jesus, né? Vim para que tenham vida e vida em abundância. Ou seja, vida no sentido mais amplo que essa palavra possa ter. No sentido de vivificar e experienciar cada instante do aqui e agora como se não houvesse outro. Porque não há outro igual mesmo, né? Vida em abundância é vida próspera, é alegre, é vida com ânimo, com coragem, com ação, com realização. E a gente, na nossa pequenez e mesquinhez, se preocupa excessivamente com o amanhã. Nós tememos perder algo que nunca usufruímos, tememos não ter algo que até agora vivemos sem e não seguimos o conselho de Jesus. Vamos lembrar aqui do conselho de Jesus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então, nós precisamos ter em mente que a gente precisa realizar a parte que nos cabe, né? O nosso trabalho, os nossos estudos, mas sem a preocupação desnecessária, por vezes obsessiva, sabendo, tendo consciência que Deus, melhor que qualquer outro, faz a sua parte. A avareza, ela refere-se a qualquer bem material ou não, que a gente não queira partilhar. Então, todas as vezes que nós não partilhamos atenção, carinho, amorosidade, conhecimento, nós estamos sendo avarentos. E aí surgem vários exemplos, né? A mediunidade, que é um dom divino que nós recebemos e que significa meio de evolução, é algo que nos foi direcionado com o intuito de servir. Toda vez que por preguiça ou qualquer outro motivo nós não estudamos, nós não desenvolvemos o nosso dom ou utilizamos de forma inadequada, sem ética, imoral, nós estaremos amealhando dívidas, porque estaremos retendo algo que tem a natureza de serviço, de doação. Estaremos, pois, sendo avarentos de um dom divino que a gente só recebeu e que a gente tem que prestar contas. Então, toda vez que a gente se recusa a ouvir um irmão necessitado, um irmão que precisa ser ouvido com atenção e presença, com amorosidade, a gente também vai estar retendo algo. Toda vez que nós nos recusamos a ensinar
e praticar aquilo que nós aprendemos, nós estamos retendo informações e bom exemplo. Agora, com a pandemia, nós tivemos exemplos de avareza moral e material ao mesmo tempo. Logo que começou a pandemia, nós vimos nos jornais os nossos supermercados abarrotados de gente que podiam ir até o supermercado para estocar comida. As pessoas estavam preocupadas em estocar comida, sem se importar com os irmãos que não tinham dinheiro para fazer um estoque. E nem pensaram, nem se preocuparam no que aconteceria com esses irmãos, caso houvesse realmente a escassez de produtos. E o mesmo aconteceu, o mesmo nós assistimos com os remédios que foram anunciados como sendo objeto de estudo para o tratamento da Covid. Todos eles foram objeto de compras sem necessidades para estoque, né? E aí pessoas que dependiam desses remédios, de repente, se viram obrigados a ir ao médico, pedir uma receita, porque não vendia mais sem receita, por conta dessa busca abusiva, né? E, às vezes, as pessoas precisavam do remédio, não conseguiam, mesmo com a receita em mãos, não conseguiam encontrar esse remédio na farmácia. Será que, quando a gente tem esse tipo de ação, a gente está pensando no outro, né? O que isso representa? Isso representa não só a avareza de bens materiais, pela intenção de estocar os mantimentos ou os remédios, mas especialmente a falta de empatia, né? E de não pensar nem um pouquinho na situação do próximo. E aí eu acho que representa a retenção de cuidado, de amor, de empatia, de atenção. Então a gente percebe que a avareza não é uma característica exclusiva de quem tem posse. Ela não é exclusiva da riqueza. E é muito interessante a gente observar que até a água, se ela fica parada, retida, fica ruim. Então imagine os nossos sentimentos. Se a gente não pratica o amor, se a gente não pratica a oitiva atenciosa e cuidadosa. Tudo que nós temos no nosso íntimo, no nosso interior e que nós não partilhamos, isso nos prejudica e prejudica o outro. Semana passada, teve um vídeo do Divaldo Franco nas redes sociais dizendo que às portas da reencarnação nós recebemos um último conselho. E esse conselho é o de servir. Servir sempre, não nos cansarmos de servir. E é claro, meus irmãos, que nós sabemos que nós somos imperfeitos, né? E é por isso que nós estamos aqui. Então há momentos em que nós nos cansamos. Sim, há, que nós nos desanimamos. Mas é importante nesses momentos a gente respirar, a gente se acolher, compreender as nossas dificuldades, mas não desistir. A gente precisa seguir. Porque aquele que ama, que auxilia na conversão da dor, ele se aprimora. Na conversão da dor em aprendizado, ele se aprimora. Trabalhando com as mãos, trabalhando com o próximo, a gente caminha rumo ao entendimento. A gente exerce a empatia, a tolerância, a compaixão, a gente se ilumina e, por consequência, a gente ilumina o caminho do outro. Nós sabemos que a gente está aqui apenas de passagem, né? Que essa experiência terrena é apenas uma mínima parte da nossa vida real. Então, por que a gente vai reter algo? Se o amor, ele não divide, ele multiplica. Não é verdade? Quanto mais filhos a gente tem, mais amor a gente tem. Então, assim, é o carinho, é a atenção, né? O conhecimento, porque é ensinando que a gente aprende. Quanto mais a gente ora, quanto mais prece a gente faz, mais energia positiva vibra em nós, mais luz nos cerca. Quanto mais a gente doa tempo, mais tempo nos surge. Quanto mais a gente auxilia, mais nós somos auxiliados. É como se diz naquela música: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar um pouco do que tem a quem tem menos ainda enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar um pouco de alegria parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. E aí nós chegamos na máxima que fora da caridade
não há salvação. E primeiro a gente precisa esclarecer e lembrar que salvação é o aprimoramento moral de cada um de nós. Então, a cada instante, nós buscamos a nossa evolução, a nossa reforma íntima. E a caridade? Nós acreditamos que a caridade é exemplificar o que de fato é ser cristão, é viver o cristianismo. Porque falar aqui sobre o Evangelho, falar aqui sobre uma parábola de Jesus é muito fácil. Viver o Evangelho, ser carta viva de Cristo, como nos convocou Paulo, é que é complicado, né? Para nós que somos tão apegados à matéria. E a caridade é exatamente a exemplificação do Evangelho, é a expressão do amor. E se nós já temos em nós o amor, nós estamos caminhando bem, né? Rumo ao nosso aprimoramento. Então, como nós somos convidados à prática da caridade a qualquer tempo, a avareza pode surgir em nossas vidas em qualquer instante. Nós precisamos nos conhecer e nos observar, né? Precisamos aflorar em nós essa essência divina, essa fagulha divina e expandi-la até que chegue ao outro, até que chegue à coletividade. É preciso a gente parar e observar e refletir para que a gente se conheça, para que a gente entenda o que se passa em nós. E aí a gente deixa aqui algumas perguntas para reflexão. O que em você, ou o que em nós ativa o amor pelo outro? A alegria de servir e investir nesse trabalho. Observar também o que em nós ativa uma vontade de reter, de não partilhar. O que nós não queremos partilhar. Ou o que nós não queremos partilhar com determinada pessoa. É só com determinada pessoa ou é com todos? E assim, a gente respondendo essas questões, a gente vai se conhecendo, vai se direcionando, dando o nosso melhor a cada dia e promovendo aos poucos a reforma íntima. Porque esse aprimoramento, ele acontece aos poucos, é um dia de cada vez. E nós precisamos seguir adiante. Que assim seja. Então, mais uma vez, nós convidamos a todos para que nós fechemos os nossos olhos. E mais uma vez, possamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, agradecendo pela vida, pela oportunidade dessa experiência terrena, de estarmos aqui, aprendendo um pouquinho a cada dia. Divino Criador, nós agradecemos por todos os dons que recebemos. Pai, agradecemos por todos os bens que usufruímos, que o Senhor nos concedeu. Rogamos ao nosso Mestre Jesus que nos oriente, ao nosso amigo guardião que nos intua, para que possamos sempre partilhar, servir. Mãe Maria Santíssima, rogamos o teu amor e a tua proteção a todo o nosso planeta. Que seu amor sublime possa chegar especialmente a cada irmão em sofrimento, em dor. Que nós também possamos ser instrumento do bem. Que nós também possamos suavizar a dor de um irmão. Sempre que essa oportunidade nos surgir, amigo guardião, nos ajude a perceber as oportunidades que surgem diante de nós. Que nós possamos ter força para agir, ânimo e coragem para servir a Jesus, nosso Mestre e nosso Guia. Rogamos ao Pai a fluidificação da nossa água, que seja colocado nela o remedinho necessário para cada um de nós.
Agradecemos pela presença da espiritualidade amiga aqui conosco, nos intuindo, nos acolhendo. Espiritualidade amiga que está sempre ao nosso lado. Obrigada, irmãos de luz. Que nós possamos ter uma semana de paz, proteção e trabalho. Que assim seja. Pouco que se tem, a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.